Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 8, e o nosso tema é as guerras no deserto. Além de no deserto a gente passar por situações, por provações, Deus sempre vem com milagre, nós passamos por guerras. E nós vemos aqui que o povo de Israel, para alcançar a terra prometida, passaram por muitas guerras, principalmente no final da sua peregrinação. O nosso texto do dia, que está em Salmos 44, 1, diz assim: Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm cantado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Então nós vemos aqui o Salmo que o povo estava se consolando com aquilo que Deus já havia feito na antiguidade em favor dos seus pais e também em favor deles. Então aqui a gente vê, meus irmãos, nós vemos que é bom que nós nos consolemos com as coisas que Deus já fez na nossa vida, que Deus já proporcionou para nós. A nossa síntese: ainda que os inimigos sejam muito fortes e bem preparados para a guerra, se buscarmos a Deus em oração e lhe obedecermos, agindo com fé e coragem, eles serão derrotados. Tudo é confiar em Deus. O Deus que proporcionou estar nessa prova, o Deus que proporcionou, que nos colocou nessa situação, é o mesmo Deus que pode nos tirar. Não que Ele colocou, Ele nos permitiu que a gente venha nessa situação para a gente venha crescer na Sua presença, crescer em bondade, crescer em buscar a Deus, crescer em fazer a vontade de Deus. O nosso texto bíblico, que está em Números 21, no 31 ao 35, diz assim: Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então aqui nós vemos nessa passagem que está em Números, que foi... Números vai retratar muito bem acerca de como aconteceu muitas guerras que Israel enfrentou, e aqui foi uma delas com o rei dos amorreus. Nós vamos ver o rei contra Bassã, o rei Og, e muitas coisas. O Og, o rei de Bassã, desculpa, irmãos, Og, o rei de Bassã, saiu contra eles e todo o seu povo a peleja em Israel. E disse o Senhor a Moisés: Não temas, porque eu te tenho dado na tua mão. Irmãos, o povo de Israel era um povo peregrino. Eles tinham certo armamento, mas não como os outros tinham. Eles estavam invadindo as terras deles. Invadindo não, tomando posse da terra que Deus tinha proporcionado. Então, claro, o povo, os outros povos iam defender as suas terras com unhas e dentes, e eles estavam indo até eles, não o inimigo vindo até eles. Eles estavam indo até o inimigo. Então veja que foi um milagre de Deus. Aqui Moisés ainda era vivo, que foi um milagre de Deus eles terem vencido muitas batalhas com Moisés e também lá na frente com Josué. A nossa introdução. O capítulo 20 do livro de Números começa com a morte de Miriam, como nós retratamos na lição passada. A morte de Miriam, morte de Arão. E aqui na continuidade, mas o Senhor novamente trouxe o livramento e cura. Depois desse grave problema, surgiu uma forte guerra inesperada. Uma forte nação vizinha que destruiu Israel, mas o Todo-Poderoso concedeu outro grande êxito ao seu povo. Depois que eles tiverem passado pela crise, pela situação que eles passaram acerca da perca, dos entes queridos de Moisés, que também era um líder para eles também estavam vivendo também essas guerras, essas ameaças de guerras. Mas Deus Todo-Poderoso concedeu o livramento a eles. E aqui no nosso tópico 1, parte 1, a vitória depois do luto, perdas imprevisíveis. Irmão, não estava previsto Miriam e Arão morrerem, porque todos que saíram do Egito estavam desejosos de entrar na terra prometida. Deus tinha prometido a todos, mas pela murmuração, por falta de fé, por não cumprirem a palavra, acabaram morrendo no deserto, como acontece nos nossos dias. Então aqui foram perdas imprevisíveis. Muitas coisas que aconteceram no deserto, perdas que aconteceram no deserto, foram uma coisa que não foi previsto pelo povo, porque todos estavam ali para alcançar a terra prometida. E parte 2, compromisso com Deus. Então Israel fez um voto ao Senhor dizendo, esse voto foi: se o Senhor der esses inimigos totalmente, se totalmente entregar este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O quê? Eles iam ser um povo de Deus. Então era um voto que eles estavam fazendo com Deus, de que Deus me dá o povo, Deus me dá essa terra, eu vou te adorar, eu vou te buscar, eu vou fazer a sua vontade. Nós vemos que a princípio fizeram isso, depois isso acabou se perdendo. Mas aqui no 3, oração atendida. O Senhor, pois, ouvira a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente eles e as suas cidades.
Quando eles fizeram esse voto, que eles fizeram essa oração, que eles fizeram essa súplica, que eles se humilharam diante de Deus, Deus ouviu a oração deles. Deus ouviu a oração sincera, porque eles ali estavam, meus irmãos, colocando a sua sinceridade diante de Deus. E Deus ouviu isso. Deus ouviu tanto que acabou atendendo a oração deles, que destruiu o povo cananeu, que começou a destruição dos povos ali, para que eles pudessem tomar posse da terra prometida. Então eles ouviram a voz de Deus. Eles ouviram aquilo que Deus estava falando e acabaram atendendo e fizeram um voto com Deus, e Deus atendeu, e nós vemos que a oração foi atendida e eles tiveram êxito. Na parte 2, a dificuldade recorrente. Depois da solução do problema com as serpentes, o povo saiu a peregrinar por inúmeros lugares, e quando chegaram a Ber, ao que tudo indica, o povo teve sede. Eles tiveram problema com a serpente lá, a serpente começou a morder, Moisés fez uma serpente de metal, quem olhasse para aquela serpente era curado. Depois eles tiveram problema com água, tiveram vários problemas. As dificuldades, meus irmãos, foram recorrentes, no decorrer dos dias surgiram várias dificuldades, e aqui foi uma delas. E aqui no finalzinho aqui, o Altíssimo estava apontando o caminho para uma vida de provisão na sua presença. O que Deus queria deles? Que eles confiassem, que eles colocassem a sua confiança totalmente em Deus. Deus queria ser a primazia daqueles homens. Aqueles homens deviam ter total confiança em Deus. Só que eles muitas das vezes tiveram confiança no seu próprio braço, na sua própria vontade de vencer, na sua própria vontade de fazer. E aqui nós vemos que Deus queria que eles tivessem a consciência e o desejo de estar totalmente diante da presença de Deus. Uma murmuração cultural. Acabei pulando 2 aqui. Uma murmuração cultural. Poucos dias antes, os israelitas tinham demonstrado uma grande fé e receberam uma grande vitória, mas agora, diante da escassez de água, voltam a murmurar contra o Senhor e Moisés. Nesse ponto do livro de Números, quase toda a geração que saiu do Egito havia falecido. Todas aquelas pessoas haviam falecido. Irmãos, eu só errei aqui essa parte aqui que eu acabei trocando no 2, que eu estou com um tablet. Eu ainda estou muito habituado, às vezes eu me perco, às vezes no tablet aqui na certa das coisas. Mesmo que às vezes a gente lê a revista, dá uma boa visibilidade, mesmo assim às vezes acaba se perdendo, porque eu não sou muito fã de tecnologia, então eu acabo me perdendo. Mas aqui, havia esse hábito cultural de murmurar contra Deus. Havia uma cultura já entre eles de murmurar contra qualquer coisa que acontecia. Mas que Deus é esse, que não sei o que, e ficavam murmurando contra Deus. Irmãos, a vida não é fácil, é difícil. Muitas coisas que acontecem em nosso meio, conosco, principalmente quando Deus resolve nos levar para a escola do deserto. Alguns desertos são mais terríveis, outros nem tanto, mas deserto é deserto para todos nós. Não é fácil. Então é necessário, irmãos, que a gente venha guardar aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Mesmo que às vezes o consolo, às vezes a gente não quer ser consolado, mesmo que às vezes a gente chega num termo, num nível onde nós não queremos ser consolados, mas que não venha haver uma cultura na nossa vida de achar que Deus não nos ama, não nos quer bem, que Deus é esse, ficar questionando e murmurando contra Deus. Isso não venha ser cultura na nossa vida. A gente passa por dificuldades, a gente tem as nossas dúvidas, mas que não venha ser uma questão cultural dentro de nós, assim como estava acontecendo com o povo de Israel, ou os hebreus, melhor dizendo. E aqui o poder do louvor. Deus ofereceu uma extraordinária experiência de provisão. O que Deus quer, meus irmãos? O que Deus queria que o povo fizesse em meio às dificuldades? Que o povo louvasse e adorasse ao seu nome. Louvasse ao seu nome. Deus queria ser louvado pelo povo, assim como Ele quer ser louvado por mim e por você. Adoração é se colocar diante de Deus, é se quebrantar diante de Deus, se humilhar diante de Deus. Louvor é elogiar a presença de Deus. Deus não precisa do nosso elogio, irmãos, mas a gente precisa elogiar a Deus, porque se glória não sobe, glória também não desce. Nós temos que dedicar os nossos lábios a adorar e bendizer o nome do Senhor. Veja bem, aqui ele está dizendo que é o poder do louvor. O título aqui da parte aqui é o poder do louvor. O nosso louvor e a nossa dedicação a Deus tem poder, tem eficácia. É por isso que é necessário
que nós vamos ter uma mentalidade de louvar a Deus. A dificuldade, meus irmãos, é para todos. Infelizmente, é terrível quando a gente se encontra em certas dificuldades, em certas situações que a gente está sujeitos a passar. Mas o que Deus quer de nós? Que a gente venha ter consciência e louvar ao Senhor. Amém? E aqui o tópico 3, a vitória sobre o mais forte, Seiom, rei dos amorreus. Números 21, 32, narra a guerra contra Seiom, rei dos amorreus. Foi uma batalha intensa e fora do comum, sempre mencionada em outros momentos, juntamente com o conflito seguinte contra Og, rei de Bassã. Não com o efeito heróico do povo, mas com um grande milagre realizado pelo Senhor. Irmãos, Deus permite às vezes, ou muitas delas, que a gente se depare com um inimigo mais forte que nós. Assim como Israel, todos os inimigos que eles enfrentaram ali eram mais fortes do que eles, mais bem preparados militarmente. Só que por que os outros povos ficavam com medo, ficavam com temor de Israel? Por causa dos milagres. Por causa dos milagres que Deus estava realizando através deles. Um exército que não era um exército tão preparado assim, estavam conseguindo batalhar batalhas que não era eles, era o próprio Deus, batalhando suas batalhas, guerreando as suas guerras, e eles estavam conseguindo alcançar um milagre. Então isso que fazia com que o povo naqueles dias ficassem temerosos acerca do povo de Israel, dos hebreus no caso. Então nós vemos aqui que Seiom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bassã, eram inimigos muito mais fortes do que eles, mas Deus Todo-Poderoso deu a vitória para eles. Irmãos, nós enfrentamos inimigos todos os dias da nossa vida são muito mais fortes do que nós. Mas o Deus Todo-Poderoso, assim como aconteceu com Josafá, olha, essa guerra você não vai precisar guerrear não, essa batalha não vai precisar pelejar. Essa peleja não tereis que pelejar. Deus estava pelejando por eles, o mesmo Deus que pelejou por ele, peleja por mim, peleja por você. O Deus que pelejou por Seiom, que pelejou contra Seiom, rei dos amorreus, a favor dos hebreus, é o Deus que peleja por nós. Nós não podemos ter dúvida acerca do que Deus pode fazer. Às vezes a gente tem dúvida sim, não de que Deus não faça, mas que se Deus vai fazer na nossa vida, se essa guerra realmente vai ser minha, se eu vou ter êxito naquilo que Deus me preparou, naquilo que Deus me proporcionou. E Deus prepara todas as coisas. Está até tendo agora uma sombrinha aqui acerca do vídeo. Mas vamos lá, meus irmãos. É assim mesmo, é o pedestal e o celular, que é coisa fácil, porém dá uma dinâmica e dá uma resolução muito boa acerca do vídeo. Mas vamos lá. Nós vemos aqui que eles eram inimigos mais fortes. E Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, é Ele que pode, é Ele que faz, é Ele que opera em nosso meio, é Ele que dá a oportunidade para a gente vencer o quê? Venhamos ser vitoriosos. Então veja aqui que eram inimigos mais fortes do que eles, mas Deus é mais forte do que todos. Og, rei de Bassã. Com a mesma importância histórica nacional, encontra-se também a guerra contra Og, rei de Bassã, Deuteronômio 30, 4 ao 5 diz que foram conquistadas 60 cidades que eram protegidas por altos muros, portas e ferrolhos, além de muitas outras sem muros. Deus disse a Moisés que não temesse nessa batalha. Deus sempre estava dizendo para o povo que o povo não deveria temer as batalhas. Tanto Seiom, rei dos amorreus, quanto Og, rei de Bassã, eram inimigos mais fortes, como outros das outras cidades também eram inimigos mais fortes, mais bem preparados. Na sua grande maioria, venceriam muito fácil Israel. Muitos exércitos que Israel enfrentou, que depois lá na frente Josué enfrentou, os hebreus enfrentaram, venceriam muito fácil eles. Mas por que não venceram? Porque Deus estava com eles. Deus Todo-Poderoso estava com o povo de Israel. Ele que mandou eles peregrinarem. O Deus que manda peregrinar é o Deus que cuida, é o Deus que está presente, é o Deus que concede a vitória. Uma recompensa importante. As batalhas contra Seiom e Og deixaram um legado, uma herança, um direito para os israelitas. Eles agora não tinham uma possessão, agora fosse aquém do rio Jordão, toda a bênção deve ser celebrada, se veio de Deus enriquecerá e não acrescentará dores. Ou seja, veio de Deus essa bênção, eles não se ensoberbeceram, porém eles viram que diante de Deus, aquilo que é difícil
se torna fácil. Quando Deus quer operar, meus irmãos, o homem não pode impedir, mas até ele operar existe um tempo. É esse tempo que muitas vezes a gente se entristece, a gente fica cabisbaixo, a gente fica duvidando acerca da providência de Deus. Mas saiba que Deus, ele é o dono de todas as coisas. Ele pode fazer aquilo que ele quer fazer, na hora que ele quer fazer, quando ele quer fazer. E aqui não é diferente. Uma coisa interessante aqui, depois que eles venceram esses dois reis, que eram muitos poderosos, como eu já havia dito, que muitos temeram por Deus estar fazendo algo na vida deles, Deus está proporcionando. Veja que a fama de dois reis muito poderosos de Israel ter vencido, a fama de Israel correu pela vizinhança, correu por outros reinos, e aí o povo começou a temer os hebreus, começaram a temer aquele povo que ia vir mesmo, que ia chegar uma hora naquelas terras que iria conquistar as terras. Por que eles conquistariam? Porque Deus disse que eles conquistariam. Então, meus irmãos, não é fácil. No deserto, sempre nós vamos enfrentar inimigos mais fortes do que nós. Mas saiba que o Deus que nos chamou para o deserto é o Deus do livramento, é o Deus da provisão, é o Deus que nos conhece assim como ele conhecia o povo de Israel. O povo só não entrou na terra prometida, não foi por causa de Deus, foi por causa deles mesmos. A gente só não entra na terra prometida, meus irmãos, não é por culpa de Deus, é por causa de nós mesmos. E aqui é a nossa conclusão. A caminhada com Deus será sempre cheia de aventuras, surpresas e sobressaltos. Nunca haverá monotonia em nossa caminhada até o céu, pois o Senhor deseja nos levar a um patamar sempre mais alto. Israel aprendeu essa importante lição durante sua longa temporada no deserto. Deus permite em nossa caminhada guerras e conflitos com o propósito de nos moldar e nos preparar para adentrarmos na terra prometida, a Nova Jerusalém. É Deus que nos molda, é Deus que cuida de nós, é Deus que nos ampara. Tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é com Deus dá tudo certo. E se Deus permite que a gente passe por situações, é para mudar o nosso caráter, é para melhorar a nossa vida nessa terra como cidadão e também como cidadão aqui da terra e como cidadão do céu. Então saiba, nós temos que saber que Deus que nos chama é o Deus que cuida. Não está fácil, é difícil, dói muito, como assim doeu no povo de Israel, mas é importantíssimo que nós venhamos ter fé naquele que tudo pode e saber que Ele que guerreia as nossas guerras, Ele está na nossa frente, assim como Ele teve no povo de Israel, que venceu aquelas batalhas contra exércitos muito mais poderosos, contra muros altos e contra gigantes. Quem dá a vitória, quem proporciona é Deus. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pela paz.